Salve, salve família, Rivas na voz, tá ligado? Projeto Rap, daquele jeito, todo mundo junto. Aí, se liga na ideia, bora que bora. O tempo tá acabando, Jesus está voltando. Não quero mais ver irmão aqui se perder. Tudo que eu te peço, uma chance pra você mesmo. Assim que vai ser, precisava te dizer. Aí mundão estranho, é muito cabuloso. Todo dia correria, explosão, fogo. Confiar em quem? Fazer o quê, irmão? Polícia, malandragem, me diz a solução. A cada dia basta o seu próprio mal. Caxanga, trairagem, muitos dizem normal. Aí, na boa, se liga na ideia. Tu não cansa não, véi, chepa, chega. Há muito tempo eu queria te encontrar. Sem treta, sem guerra, sem rixa, na paz. Tu me pergunta, Rivas, como é que faz? É muito cabula, eu não aguento mais. A minha força, irmão, está em Jesus. A minha fé e esperança vem direto da cruz. Eu tô ligado que não é fácil. Em sua mente, um embaraço. Tudo que é certo, limpo, puro, honesto. Eu queria te falar o que é do alto, que vem do alto. Eu queria te falar. O tempo tá acabando, Jesus está voltando. Não quero mais ver irmão aqui se perder. Tudo que eu te peço, uma chance pra você mesmo. Assim que vai ser, precisava te dizer. Ei. É isso aí, família. Há muito tempo eu queria te encontrar pra te dar essa ideia, tá ligado? Vem com nós. Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio, fim, é a vida. Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio, fim, é a vida. É isso aí, meu camarada, abra teu coração, tá ligado? E deixa fluir. Deixa fluir. Muitas perguntas com certeza você deve ter. O que se passa em minha mente você vai saber. Medo, desespero, loucura, é claro que não. A resposta é muito simples, abra seu coração. Precipitado, escolhendo o mais fácil. Caminho errado pro meu próprio prazer. Tristes resultados e nas ideias influência. Com certeza sua sentença, jogando fora talento de Deus. Abre a boca, fecha a boca e não pensa. Quando tudo pode se acabar num momento de vacilo. Um tambor lotado, um dedo no gatilho. Como parte de mágica se lembra do seu criador. Como parte de mágica já é tarde, pum, o inimigo te tragou. Deus tem um plano quando arquitetou todo o grande universo. Deus tem um plano pra você e pra mim, eu te falo isso no verso. Ele está à sua porta e bate. Jesus agora te fala. Seus ossos apodrecem enquanto sua boca se cala. Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio, fim, é a vida. Há muito tempo eu queria te encontrar. Eu queria te falar. Ele é a saída. Tipo assim, ó. Não, não vou dar estia, sangue frio até o osso. Ele pode tirar essa corda enrolada em seu pescoço. Te agradeço por tudo, meu pai. O mal foi desfeito. Vou cercar por todo lado, tu não vai pegar o beco. Na minha mira mesmo sem querer, você já está. Não adianta olhar pro lado, não tem essa de chegado. O buraco é fundo, a corda é curta, você não alcança. A verdade quebra, ela te liberta. Essa é a herança. Vai, se liga, tu não sabe que tá sendo usado. Em 3 minutos eu te falo o nome do culpado. Somente o homem te mostra como é que faz pra viver no mundo da guerra e encontrar a paz. Meu Deus, não dá pedra pro filho que pede pão. Meu Deus, encoraja seu coração. De um nada ele faz um tudo, de um tudo ele faz um nada. Aqui não tem mais tempo pra contar piadas. Eu queria te encontrar.
eu queria te falar. Ele é a saída. Tá ligado? Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio e fim. Ai, Deus, você tá ligado à importância de nós estarmos aqui, Pai? O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Que essas palavras vá de encontro aos corações petrificados, às mentes cauterizadas por esse sistema maligno, e que ela seja como uma ferramenta na mão do escultor, e que a transformação seja feita em nome do nosso Senhor, e que todos vejam a luz do seu Filho Jesus, e vejam também que não foi em vão a sua morte na cruz, tá ligado? Morreu, mas 3 dias ressuscitou. Aleluia, então você pode nascer outra vez. Pode crer nisso, irmão. Chega de vingança, malandragem, de nariz no pó. Chega de mentira, falsidade, de assinar B.O. Eu leio minha Bíblia nela, eu me fortaleço. Tá na hora de pesar o que é certo e errado e pagar o preço. Peço proteção, intercessão nessa guerra, antes que o espírito volte a Deus e o pó volte à terra. Sorriso em pranto, alegria em tristeza. Não seja a carta marcada no jogo sobre a mesa. Se você não clamar, a pedra clama. Ouça a palavra daquele que te ama. Cristo Jesus, conheça enquanto o sol brilhar. Como fez em minha vida, ele traça uma nova trilha. Não é tempo de afastar, é tempo de abraçar. Onde não tem amor, a vida morrerá. E aí, há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio, fim, é a vida. Há muito tempo eu queria te encontrar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio, fim, é a vida. Pode crer, família, daquele jeito, tá ligado? Abra teu coração e deixa o amor fluir, tá ligado? Tudo nosso, paz. Salve, salve, galera! Nós somos o Projeto Rap DF, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, uma realização da Associação Respeito e Atitude Área, com fomento do Fundo de Amparo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Beleza? Nós estamos partindo aí para o nosso 4º episódio dessa série de vídeo palestras com temas relacionados à ressocialização, certo? E nesse 4º episódio nós vamos falar sobre um tema polêmico que divide opiniões, que é a redução da maioridade penal, ou melhor, da não redução da maioridade penal, que é o que eu defendo. Quando a gente fala sobre redução da maioridade penal, muitas pessoas reproduzem discurso do senso comum, baseado nos programas sensacionalistas, nos DF Alerta, na polícia e nas ruas, que fazem uma abordagem de criminalização da juventude, né? Então eles pegam um caso muito chocante que mexe com o emocional do imaginário social e colocam lá, e fazendo a população ter uma verdadeira repulsa, um verdadeiro ódio mesmo para com os jovens, para com a juventude, e criando uma espécie de espantalho, criando uma espécie de cortina de fumaça e jogando a culpa da sensação de insegurança da população somente na nossa juventude. E isso é um grande erro, porque a nossa juventude ela é muito mais vítima da violência do que o agente, o promotor dessa violência. E quem diz isso não sou eu, professor Francisco Celso, são os próprios números que dizem isso. E quando a gente vai falar de política pública, porque a redução da maioridade penal, se um dia acontecer, é uma política pública. E política pública a gente não faz com achismo. Eu acho que vai melhorar a sensação de segurança da população. Não, a gente não faz com achismo. A gente faz com números, com dados, com a razão.
E se a gente pegar os números, os dados, nenhum número, nenhum dado aponta que a redução da maioridade penal vai ser benéfica para o Brasil. Nenhum número mostra que vai melhorar a sensação de segurança da população. Muito pelo contrário. Mas antes de a gente chegar nesses números, a gente precisa entender um pouco como que é a legislação atual, né? Primeiramente, hoje a gente já responsabiliza os nossos jovens. Essa questão da impunidade é um mito, não existe impunidade. Os jovens no Brasil são responsabilizados pelos seus atos a partir dos 12 anos de idade. Então vocês que estão cumprindo medida socioeducativa, vocês foram responsabilizados pelos atos de vocês. Então a partir dos 12 anos de idade, entre 12 e 18 anos de idade, vocês são responsabilizados pelos seus atos e se vocês cometerem alguma infração análoga a algum crime, vocês cumprem medida socioeducativa e a mais severa delas é a privação da liberdade, que vocês podem ficar de 6 meses a 3 anos na privação da liberdade. Então nós já responsabilizamos os nossos jovens. Esse papo de impunidade não existe, né? Os nossos jovens já são responsabilizados. E aí sim, as medidas socioeducativas, então, elas são colocadas não pelo Código Penal, mas sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê essas sanções, né? As medidas socioeducativas, que tem vários tipos de medida socioeducativa e a mais severa delas é a privação da liberdade. A partir dos 18, não, aí já é regido pelo Código Penal, certo? E aí já não é mais ato infracional, já é considerado crime, correto? Mas vamos lá, e aí o que alguns legisladores, alguns políticos e a grande mídia coloca é que a gente deveria reduzir essa maioridade penal para 16 anos, outros pensam até numa idade inferior a essa, dizendo que os jovens com 16 anos já têm capacidade mental, enfim, já têm o poder de escolha e que eles sabem muito bem o que estão fazendo e se sabem o que estão fazendo, eles têm que arcar com as consequências que nem um adulto. Se você pegar qualquer psicólogo, qualquer pessoa que trabalhe com juventude, sabe que não é bem assim. O jovem, ele está em formação, ele está em processo de formação, você não pode comparar com alguém na fase adulta, certo? Mas vamos pegar os números e os dados que eu tanto disse para vocês. Essa cortina de fumaça, esse espantalho que criaram, que o jovem é responsável pela situação de segurança do Brasil, é uma falácia, é uma mentira. Menos de 1% dos jovens brasileiros estão na vida infracional. Menos de 1%, ou seja, 99% não estão na vida infracional. Então, como assim colocar a culpa da sensação de insegurança nesses jovens? Os números não mostram isso. Vou jogar outro dado. Dentre esses 1% de jovens que estão na vida infracional, apenas 10% cometeram crimes contra a vida. A maioria cometeu crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, crimes relacionados ao tráfico, mas não crimes contra a vida, certo? Então, 90% cometeram atos infracionais leves e não crimes contra a vida, que seria algo grave. Então, como assim colocar essa sensação de segurança, essa culpa pela sensação de segurança na nossa juventude? Isso é uma falácia. Outro dado muito importante para a gente avaliar quando a gente fala de redução da maioridade penal é falar da reincidência. Se a gente pegar os números da reincidência, aí eu vou pegar uma média nacional, não estou falando só da realidade do Distrito Federal, a reincidência na socioeducação dos jovens que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade é de apenas 20% a reincidência. Enquanto que no sistema prisional, a média de reincidência é de 60%.
Então, se a gente reduz a maioridade penal, a gente está triplicando a chance desse jovem reincidir no ato infracional, que agora já não seria mais ato infracional, já seria considerado crime. Olha só. Então, é isso que a gente quer? Triplicar a chance? A gente quer ressocializar nossos jovens? Ou a gente quer triplicar a chance desse jovem reincidir no ato infracional? Então, os números mostram que a redução da maioridade penal não vai trazer nenhum benefício. Se a gente pegar a realidade aqui de Brasília também, a gente vai ver, por exemplo, que o sistema prisional ele já está faccionado. Existem as facções operando lá dentro, certo? E no sistema socioeducativo ainda não. Pode até ser que no futuro o sistema socioeducativo esteja dominado pelas facções, mas hoje não está. Em alguns estados do Brasil até acontece isso, né? Fortaleza, Natal, as facções já estão dentro das unidades de internação, mas em Brasília não. Então, se a gente reduz a maioridade penal, pensando na realidade aqui de Brasília, por exemplo, e coloca um jovem no sistema prisional, esse jovem com certeza vai ser cooptado por uma facção. E esse jovem estando inserido numa facção, vai ser muito mais difícil dele romper com a vida do crime, estando pertencente a uma facção. Então vai ser muito mais complicado ele sair da vida do crime, da vida infracional. Então tem mais esse agravante. Então, se a gente for analisar os números friamente, nada aponta que a redução da maioridade penal vai ser algo que vai beneficiar a sociedade. Muito menos vocês, né? Se vai triplicar a chance de vocês reincidirem, se vai aumentar a chance de vocês serem cooptados por uma facção, né? Se a população e a mídia e o imaginário social querem colocar a culpa da sensação de segurança em vocês, tudo isso é ruim para vocês, não é algo bom para vocês e nem para a sociedade. Então a gente tem que se posicionar contrários à redução da maioridade penal. Muitos lugares que eu visito, que eu faço palestra e vou bater um papo sobre a não redução da maioridade penal, as pessoas costumam me fazer uma pergunta. Ok, professor, você defende aí a não redução da maioridade penal, mas e se um jovem desse atentasse contra a sua vida ou contra a vida de um familiar seu, né? Como você reagiria? Eu costumo dizer que, cara, é difícil responder essa pergunta porque eu não vivi essa situação. Mas eu posso imaginar como eu reagiria. Se algum jovem, algum adolescente atentasse contra a vida de um familiar meu, muito possivelmente eu ia querer fazer justiça com as próprias mãos. Acho que a maioria das pessoas reagiriam dessa forma. Mas aí eu costumo dizer, eu estaria agindo com a emoção. Eu não estaria agindo com a razão. Quando a gente age pela emoção, a gente faz muita besteira na vida. Certo? Então, fazer justiça com as próprias mãos, primeiro que não ia trazer esse familiar meu de volta. Segundo que eu ia ter que responder pelo crime que eu cometi também, que uma coisa não justifica a outra. E terceiro que quando a gente age pela emoção, a gente não muda o quadro geral, né? Os crimes continuam acontecendo, e os atos infracionais continuam acontecendo e eu não interferi em nada nesse ciclo, certo? E a gente faz política pública com a razão, não é com a emoção. E aí a gente tem que analisar os números, os dados, e os números e os dados, como eu disse, apontam que a redução da maioridade não é a solução para a gente enfrentar os problemas de segurança pública vividos no nosso país. Ok, professor, mas se a redução da maioridade penal não é a solução para melhorar a sensação de segurança da população, qual seria o caminho? Muitos perguntam assim. Eu costumo dizer, olha, primeiro a gente tem que mudar a direção dos rumos das nossas políticas públicas. Quais são os países do mundo que a segurança pública é referência, onde a política pública da segurança vem dando resultados positivos? São justamente nos países nórdicos, porque eles investiram no chamado estado de bem-estar social, enquanto que nós copiamos um modelo estadunidense, lá na década de 1990, chamado de tolerância zero.
Como que é essa tolerância zero? Lá na década de 90, os Estados Unidos implementou essa política e o Brasil copiou, que era assim, na menor infração já manda encarcerar. Infringir uma regrinha boba, põe na tranca. E o que aconteceu? A ideia era isso, botar esse medo na população, né? Poxa, eu não posso sair da linha que se eu sair eu vou para a tranca. É a política do medo, né? A indústria do medo. Mas essa indústria do medo não funcionou. Por quê? Hoje os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e a sensação de segurança não melhorou nem lá, nem aqui. A violência urbana não diminuiu nem lá, nem aqui. Pelo contrário, os números da violência só crescem. É só vocês acompanhar o Atlas da Violência, o mapa da violência do Brasil, que vocês vão ver que os números da violência só crescem de ano a ano. Feminicídio, extermínio da juventude preta, só crescem ano a ano. Então, é uma política pública que se mostrou ineficaz. E quando a gente faz um projeto de política pública, projetar é você jogar para frente. O que você espera? Se você esperava um resultado bom e não está vindo esse resultado bom, você precisa rever, você precisa ressignificar essa política. E o problema é que o Brasil não reviu essa política até hoje. Porque se tivesse sido feita uma revisão dessa política, com certeza teria sido implementada uma outra política no lugar dessa. Uma política que está dando certo em outros países, que é a que eu falei para vocês, o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? É você investir em políticas públicas para todos e não para uma minoria privilegiada economicamente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, está na nossa Constituição que toda a população tem direito à educação de qualidade, saúde de qualidade, emprego, moradia, renda, saneamento básico, enfim, saúde, lazer, cultura. E na prática, isso acontece para quem é morador de periferia, principalmente? É claro que não. A cultura chega de forma... praticamente nem chega na periferia, lazer praticamente não chega na periferia, educação chega de forma precarizada, saúde chega de forma precarizada e o único braço do Estado que chega efetivamente é o braço repressor, é a polícia para reprimir. Então, o estado de bem-estar social é você investir em direitos e serviços fundamentais que cheguem de forma igual para todas e todos, e não simplesmente para uma minoria privilegiada economicamente, certo? É você fazer com que os benefícios do progresso econômico cheguem para todas e todos, e não para a minoria privilegiada. Então, se você pegar países como a Suécia, por exemplo, lá o filho do pobre e o filho do rico estudam na mesma escola, e é uma escola de qualidade. O patrão e o empregado frequentam o mesmo posto de saúde, o mesmo hospital, que é um hospital de qualidade. Então lá eles têm educação de qualidade, eles têm saúde de qualidade, eles têm moradia, eles têm emprego com renda digna, certo? Têm acesso a todos os outros direitos fundamentais, esporte, lazer, cultura. E aí, mano, tu tem tudo isso na tua mão. Tu tem saúde, tu tem educação de qualidade, tu tem emprego, tu tem moradia, tu tem renda digna, né? Tu vai a um teatro no final de semana, leva sua família num cinema. Pra que tu vai se envolver com a vida do crime, mano? Sacaram? Aí os convites da esquina da vida já não vai ser mais tentador pra você, velho. Tu tá com tudo na mão ali. Você não está passando por necessidade nenhuma, saca? Quer dizer que esses países não têm crime? Tem, porque casos de psicopatia existem em qualquer lugar. Só que lá até esses casos de psicopatia são tratados como casos de saúde pública e não como casos de polícia, tá ligado? Pra vocês terem ideia, a Suécia no ano de 2014 fechou 4 presídios por falta de detento. A Holanda, 2 anos antes, no ano de 2012, fechou 8 presídios por falta de detento. Tá ligado? Você pegar países como a Noruega, você tem um negóciozinho, tem uma mercearia, uma padaria, você pode sair e deixar ela sozinha lá, sem câmera de segurança, sem ninguém vigiando, que ninguém rouba. Sabe por quê? Porque lá a população, todo mundo tem acesso aos benefícios do progresso econômico. Todo mundo tem acesso aos direitos fundamentais. E eles não veem por quê, né, ir para a vida infracional, ir para a vida do crime.
A gente está muito longe disso, porque a gente fez escolha errada lá atrás e a gente está colhendo os frutos dessa escolha errada agora. Só que a gente pode pensar o daqui para frente e a gente escolher um novo perfil de governantes que não pense dessa forma, de achar que bandido bom é bandido morto, que tem que encarcerar todo mundo, né? Não é assim que funciona. A gente tem que tratar os seres humanos com dignidade, dando a ele acesso a todos os direitos fundamentais que está na nossa Constituição, certo? Então o Estado é que nos violenta ao nos negar os direitos fundamentais que está escrito lá na Constituição. Não é a nossa juventude que é violenta, é o Estado que é violento. O Estado que violenta a nossa população, o Estado que violenta a nossa juventude. E a gente tem que escolher governantes, o perfil de governantes que administre esse Estado de modo a fazer com que esses benefícios do progresso econômico cheguem para todos e com equidade, dando uma atenção especial para quem é preto, pobre, periférico e que já teve tantas portas fechadas, tantos direitos negados, tantos direitos fundamentais violados ao longo do processo histórico. Fazer uma política equitativa, equânime, para que a gente possa, a médio e longo prazo, fazer com que todos colham os benefícios desse progresso econômico, todos tenham acesso a políticas públicas de qualidade, de saúde, educação, emprego, moradia, renda, lazer, cultura, saneamento básico, enfim, todos os direitos e serviços fundamentais. Aí eu tenho certeza que a gente vai ter muito menos presídios, vamos ter muito menos unidades de internação e vamos ter muito menos jovens envolvidos com a vida infracional, com a vida do crime. Vamos ter muito menos violência urbana, vamos ter muito mais sensação de segurança, vamos ter muito menos extermínio da nossa juventude, vamos ter muito menos extermínio da nossa juventude preta, pobre e periférica. Firmeza? Espero que vocês tenham pego a visão aí e vamos dizer não à redução da maioridade penal. Firmeza? E sim ao estado de bem-estar social. Valeu, galera. Até a próxima. Cê é doido, é? Rivas na voz, salve, salve da ideia, Ravelzão. Ravelzão tá na área, salve projeto rap, é nóis. Daquele jeito, Cê é doido, é? Vem com nós, vem. Cê é doido, é? Cê é doido, é? Cê é doido, é? Vem, esse é o som de quebrada, se liga nos pretos, corrente nos peitos, uma lupa na cara, sandália, bermuda, um Nike bolado, as pretas, estilosa, carreta nervosa. A soma é muito simples, é feita bem assim, diminui o de mentira e aumenta o din-din. Aumenta o din-din, eles têm inveja de mim, levanta o copo din-din, as correntes blim-blim. Ecoa na rua, favela venceu, uma nova estilosa queimando pneu, tô pronto pra guerra, mina me espera, cê. Pega, não pega, se liga na bura, sempre que para tem a pele escura, rap na track, apaga esse back, tom to flex, rima tô Cê é flex. doido, é? Doido! Cê é doido, é? Esse é o som de quebrada, se liga nos pretos, Corrente nos peitos, uma lupa na cara, sandália, bermuda, um Nike bolado, as pretas estilosa, carreta nervosa. Quadrilha tá pra salto, amigos tão pra guerra. Fly, fly, maloca voa abaixo, poucas ideias tem conceito. Aqui é lobo do asfalto. Eu já pensei em desistir, quem não pensou, me diz aí. Tô na trincheira com meus aliados, roubando a cena, não fico calado, brisando no hype, hype, se liga no fight, fight. Tô cheio de life, life, do meu side, side. Cê é doido, é? Considerado na perifa, pode crer a miliano. Cê é doido, é? Esse é meu corre. Esse é o som de quebrada, se liga nos pretos, corrente nos peitos, uma lupa na cara, sandália, bermuda, um Nike bolado, as pretas estilosa, carreta nervosa. Ei! Cê é doido, é? Projeto rap. É só chegar. Cê é doido, Periferia, primeiro lugar. Salve Ravel. Nós molequinho, como sempre daquele jeito. Paz, yeah.
Salve, salve família, salve, salve projeto rap. Ravelzão tá na área, vem, se liga. Nós é black, se liga no flash. Só pensa no cash, somente é um trash. Na Disney, no mundo da lua, parece holograma, se pá. Fica suave, te mostro, hermano, que vamos representar. Fica, Mac, pega, hack, vou falar. Você vai entender, só escuta. Nossa pele, ouro negro, feita pra hypar. Vem do céu, já fluiu, Pode crer, África. Vem com nós, ei. Nós é black, se liga no flash. Só pensa no cash, somente é um trash. Na Disney, no mundo da lua, parece holograma, se pá. Fica suave, te mostro, hermano, que vamos representar. Chega aí, vamos aí. Ombro a ombro comigo aqui. Chega aí, vamos aí. Permaneça comigo aqui. Chega aí, vamos aí. Resista comigo aqui. Chega aí, Devagarzinho, devagarzinho, bora. Vai ser assim, quero só ver o chão tremer, tremer, tremer. Vai ser assim, quero só ver o chão tremer, tremer, tremer. Vai ser assim, quero só ver o chão tremer, tremer, tremer. Vai ser assim, quero só ver o chão tremer, tremer, tremer. Vem com nós, vem. Nós é black, se liga no flash. Só pensa no cash, sua mente é um trash. Nós é black, se liga no flash. Só pensa no cash, sua mente é um trash. Salve, salve galera do Projeto Rap, ressocialização, autonomia e protagonismo. Aqui quem fala é o Afro Raga e na nossa aula a gente vai aprender sobre estrutura musical no rap. O que significa estrutura musical? Existem formatos que foram criados ao longo dos anos, ao longo de várias gravações, de várias produções, de várias músicas, onde a indústria musical, os grandes estúdios, foram entrando num consenso sobre tipos de estrutura que funcionavam melhor. Ajuda também aos produtores e aos rappers na hora de você fazer uma composição, saber o momento da introdução, saber quantas rimas você tem que fazer numa estrofe, saber o momento do refrão, etc. Então nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que funciona a questão da estrutura e por que entender isso vai te ajudar bastante na hora de você compor o seu rap. Vamos à nossa aula. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Afro Raga. Eu vou conseguir explicar para vocês sobre estrutura e qual a importância de você entender sobre estrutura na sua composição, na sua estratégia, na hora de você criar músicas, enfim. Vamos ao vídeo. O que é estrutura e qual a importância que isso tem para o nosso trabalho? Bom, de cara, a estrutura é como se fosse o nosso mapa musical. Por quê? Se você quiser fazer uma música sem se preocupar com estrutura, sem se preocupar com o tamanho de tempo da música, você pode fazer isso, não tem problema. Mas a indústria musical, os profissionais da música perceberam que você trabalhar com uma lógica de estrutura, além de você trazer uma organização para o ouvinte, você também como artista consegue ter uma melhor estratégia para trabalhar a sua música, para definir quais são os melhores momentos para fazer tal rima, qual vai ser a hora do refrão, qual vai ser o começo, o final da música, enfim. A estrutura, ela tem uma funcionalidade de organizar a música, né? Tanto para você trazer um certo conforto e previsibilidade para o ouvinte, tanto para o artista conseguir se organizar melhor em relação à sua composição e criação musical. Eu vou explicar para vocês a estrutura padrão, a estrutura universal, que é a estrutura que eu chamo de 8/16. Vamos lá. Então vamos lá, galera, vamos falar sobre estrutura. Bom, a estrutura musical, ela tem várias formas, ela tem várias maneiras de se construir uma música, mas o foco
é na estrutura da música popular, certo? Inclusive tem até um termo formal para ela que se chama forma-canção. E eu tô falando aqui, do vídeo que eu tô focado aqui, é sobre a estrutura popular, né, da música popular. Então ela é feita de introdução, verso, ponte e refrão. Depois tudo isso se repete, certo? Então vamos analisar e explicar por que a estrutura é tão importante para o nosso trabalho e entender isso em detalhe, beleza? Essa música aqui é uma música minha com o meu parceiro Dr. Zumba, uma música chamada In Rap We Trust. Vou deixar aqui na descrição das referências para vocês ouvirem a música, se vocês quiserem depois. Então, vamos lá. Nós temos aqui a introdução da música, que geralmente a gente pode começar só rolando o instrumental, ou então na introdução a gente fala alguma coisa, e enfim. A introdução ela é livre, né? Você faz do jeito que você quiser, rolando instrumental ou falando alguma coisa. Nesse caso dessa música em específico, na introdução eu fiz uma fala, né? Falando meu nome, falando o nome do Zumba e puxando o assunto principal da música. Yeah, 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 yeah. Afro Raga Flow Man, Dr. Zumba, música move-me, yeah. Yo. Se a gente esperasse a graça. Certo. O padrão que eu tô apresentando aqui para vocês sobre estrutura é o padrão 8/16, né? Eu chamo de 8/16, que é igual a 8 rimas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que 8 rimas é igual a 16 versos. Ou então 8 rimas em cima de 16 compassos. Vamos lá, deixa eu explicar em detalhe aqui. Se a gente esperasse a graça de vocês, a gente já tinha falido. Se a gente tivesse seguido suas leis, a gente teria morrido. Vamos lá, ó. Se a gente esperasse a graça de vocês, a gente já tinha falido. Se a gente tivesse esperado a graça de vocês, a gente já tinha falido. Verso 1. Se a gente tivesse seguido suas leis, a gente teria morrido. Se a gente tivesse seguido suas leis, a gente teria morrido. Então, conjunto desses dois versos, se a gente esperasse a graça de vocês, a gente teria falido. Se a gente tivesse seguido suas leis, a gente teria morrido. A união dessas duas coisas forma uma rima, entendeu? Outra coisa importante também, para a gente já falar aqui sobre estrutura, e já puxando um gancho sobre métrica, né? É igual eu fiz aquele vídeo lá sobre a régua. Aqui nós temos a grade de tempo, né? Que funciona com a nossa reguinha. Então vamos lá, ó. Se liga só. Vamos ver aqui o verso 1. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer um corte aqui para vocês sacarem de forma mais didática. Deixa eu escrever aqui. Mudar aqui rapidinho só para explicar para vocês. Verso 1. Verso 2. Que é, né? 1. 2 versos formam uma rima. Não esquecer disso. Vamos lá, ó. A gente esperasse a graça de vocês, a gente já tinha falido. Se a gente... Ó. Imagina o seguinte. Nesse verso aqui, ó. Um verso, cada verso tem um conjunto de palavras. Então vamos olhar aqui de perto, ó. Vamos imaginar que esses risquinhos aqui, ó. Esses mini risquinhos aqui, esses risquinhos milimétricos, eles fossem um conjunto de palavras que formasse o seu verso. E o que é a métrica? A métrica é você colocar um conjunto de palavras dentro do verso, sem perder o A e sem comer as palavras, sem engolir a palavra, falar a palavra de maneira nítida, e você conseguir encaixar essas palavras aqui sem perder o A, sem engolir a palavra, de maneira confortável. Isso é a métrica. Certo? É a quantidade de palavras por verso. A gente esperasse a graça de vocês, a gente já tinha falido. Se a gente esperasse a graça de vocês, a gente também tem que considerar essas conjunções, artigos e tal. Se a gente esperasse a graça de vocês. Então nós temos aqui 8 palavras
dentro desse verso. Aí vai o segundo. Se a gente tivesse seguido suas leis, a gente teria morrido. Então esse conjuntinho de palavras aqui, ele vai formar a métrica, certo? Aí cada verso que você fizer, 2 versos, não esqueçam, formam uma rima. Cada verso que você fizer, você tem que colocar um conjunto de palavras para passar para o segundo verso, sem atropelar esse verso aqui, sem perder o ar, tendo tempo para respirar, falando de maneira confortável, certo? Já estou aproveitando aqui, porque o assunto de estrutura também tem a ver com a questão da métrica, estou falando aqui em detalhe, para vocês já se ligarem nessa questão aqui da métrica, da quantidade de palavras por verso. Isso é a métrica, certo? Então vamos lá. Se a gente esperasse a graça de vocês, a gente já tinha falido. Se a gente tivesse seguido suas leis, a gente teria morrido. A nossa cultura se lembra muito bem. Diziam que é som de bandido, agora seu filho quer ser um trap man, sendo playboy de condomínio. O que seria? Esse conjunto de rimas aqui, né, nós temos a introdução. Aí o conjunto de rimas, ele forma estrofe, né? Cada parte que a gente faz da música é uma estrofe, antes de chegar no refrão, né? Então aqui a gente tem a estrofe 1 da música, estrofe 1, que é feito de 8 rimas, igual a 16 versos, como a gente falou. Eu peguei aqui, ó, para vocês verem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí a gente tinha aqui o 8, né? Aquela hora que eu tinha mostrado para vocês também, que eu dividi em versos para vocês verem. Mas, como a gente tem 8 aqui, se a gente dividir tudo em 2 vai dar 16. Por isso que é 8, 16. 8 rimas, 16. Beleza? Aí, que é interessante, que é útil para a gente entender a questão da estrutura, eu tenho uma técnica que eu vou passar para vocês, que é uma técnica sobre dinâmica. O que acontece? A cada 2 rimas eu costumo mudar a dinâmica do flow, para tornar mais interessante para o ouvinte a musicalidade, né? Trazer mais riqueza na musicalidade, para não ficar aquela rima reta, aquela rima igual. Nessa música específica do In Rap We Trust, eu fiz mais dinâmicas ainda, assim. Tem partes aqui que eu acabei mudando a dinâmica de uma rima para outra, mas geralmente eu faço o seguinte: a cada 2 rimas eu faço uma mudança de flow, ou seja, a cada estrofe eu faço 4 mudanças de flow. Isso se chama dinâmica. Então aqui eu fiz uma dinâmica, aí na 2 também mantive a mesma dinâmica, aí na rima 3 sendo playboy de condomínio. O que seria de nós sem um rap de raiz diz, sem a força do raça nas MCs diz, sem o underground black e eles beat freaks. Hey. Aí aqui eu já faço outra dinâmica na rima 4, ó, já mudo o flow, ó. Tudo isso é fato, ainda preciso ser um capoto underground. Ó a transição, ó. Ó a diferença da métrica. Quando você muda a dinâmica, você muda a métrica, muda as palavras, a forma de cantar, né? Aquela quantidade de palavras que eu falei pra vocês. Então, naquele verso 1 meu que eu falei que tem 8 palavras, aí quando a gente muda a dinâmica, a gente muda a quantidade de palavras, a entonação e tudo. Força do raça nas MCs diz, ser um underground black e eles beat freaks. Hey, tudo isso é fato, ainda preciso ser um acaputuás. Essa nova casa tá em festa de rato, o conto do vigário virou o conto do palhaço. Hey, me conta novidade porque a rua nunca precisou de algum presidente pra viver. Aí na 5 eu já faço outra dinâmica e na 6 também eu vou mudar. Passa ano, passa plano e eles nunca resolveram alguma coisa pra você. Sempre cortam a verba para a cultura, mas não falta a intenção pra incentivar ditadura. Hey, o hip hop é a flor que nasceu no lixão, estendeu sua mão, salvou vários irmãos, deu uma função pra quem vive em vão. Se o hip hop morreu, virou uma entidade no meu panteão, e graças a essa cultura que foi derrotado virou campeão. Então aqui, ó, na 5 e na 6 fiz outra dinâmica, e na 7 e na 8 eu já fiz uma dinâmica que é o que eu costumo fazer, né, a cada 2 rimas. Nessa música eu fiz umas mudanças atípicas porque eu acabei mudando de dinâmica de uma rima para outra. Eu fiz isso umas 3 vezes, mas geralmente eu faço a cada 2 rimas, tá? Mas é só para vocês entenderem essa lógica da dinâmica, que ela é interessante. Você tentar mudar a sua entonação, a sua métrica a cada 2 rimas para tornar a dinâmica do seu flow mais interessante. Aí beleza, aí a gente tem aqui a transição pro refrão. Virou campeão. We trust. In rap we trust, 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 rap we trust. In rap we trust, trust, trust. Bendito seja o fruto da...
Geralmente no refrão nós temos 8 compassos também. Só que o que a gente faz? A gente pega a ideia do compasso 1 ao 4 e repete do 4 ao 8, certo? Nessa música eu fiz uma coisa diferente, eu fiz um gancho dentro do refrão. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, nós temos aqui do 1 ao 4 em Happy We Trust, eu fico falando toda hora. In Happy We Trust, In Happy We Trust. Como esse refrão é muito curto, essa ideia do In Happy We Trust, eu resolvi fazer um gancho dentro do refrão, que é você fazer uma quebra das palavras, fazer outra entonação e depois voltar para aquela sua ideia central, né? Que no caso é In Happy We Trust. Então aqui, do 1 ao 4 eu mantenho In Happy We Trust. Aí, do 5 ao 6, do compasso 5 ao 6, faço uma quebra e depois do 6 ao 8 mantém a mesma ideia do Happy Trust. Ó. Se liga na passagem aqui, ó. Happy Trust, Trust, Trust. Bendito seja o fruto das ruas sagradas que o preconceito profana. Maldito seja aquele que pensa que o rap é só hip hop e grana. Happy Trust, in Happy Trust, Trust, Trust. Se a gente esperasse o... Beleza. Se a gente quisesse, a gente poderia fazer um refrão menor também, tá? Você não precisa fazer um refrão também de 4 compassos, não. Você pode fazer um refrão de 4 não, de 8 compassos, perdão. Você pode fazer um refrão menor também, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Fazer esse corte aqui. Vamos imaginar que o nosso refrão tivesse só 4 compassos. Aí depende do propósito que você quer com o refrão. Vamos lá. Virou campeão. Happy Trust. In Happy Trust, 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 Happy Trust. In Happy Trust, Trust, Trust. Se a gente esperasse o rádio ou a TV. Beleza, poderia ser assim também o refrão. Mas geralmente tem esse padrão de 8 compassos, repetindo do 1 ao 4, 4 a 8. Aí depois beleza, depois você repete a mesma lógica. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que dá uma impressão de crescimento pro refrão. Ditadura, o hip hop é a flor que nasceu no lixão, estendeu sua mão, salvou vários irmãos, deu uma função pra quem vive em vão. Se o hip hop morreu, virou uma entidade no meu panteão, e graças a essa cultura que foi derrotado, virou campeão. O que acontece? Essa parte final aqui, que são as duas últimas rimas, isso aqui ele chamou de ponte, tá? Mas a ponte também, ela pode ser encarada como um pré-refrão, dependendo da música. Então, tipo assim, por exemplo, eu poderia fazer 6 rimas e fazer uma ponte aqui, tá ligado? Pra gente, tipo assim, é uma outra forma também de você fazer uma dinâmica na música. Isso aqui poderia ser nossa ponte. Eu faço 6 rimas e faço uma ponte, que também pode ser um pré-refrão. Ou então as suas últimas 2 rimas você pode encarar como ponte, que é a ponte para você passar de uma parte da estrutura para outra. A gente não tá falando aqui que a estrutura tem introdução, tem verso, tem refrão, aí você repete as ideias, ponte, né, essas coisas todas. Então, tipo assim, você tem que imaginar que cada parte da estrutura você tá fazendo uma transição. A introdução ela tem um tipo de clima, aí você tem o verso, no final do verso você tem um clímax dele, que você dá aquela sensação de crescimento, alguma coisa diferente para ir pro refrão, que é o que a gente chama de ponte. Ou então você poderia pegar a ponte e transformar em pré-refrão também para fazer a transição pro refrão, entendeu? Depois você repete a estrutura, a mesma lógica, tá? Aí vai ter uma segunda parte aqui, o refrão final, aí tipo tem essa parte aqui que você decide como seria o final da música. Você poderia acabar a música direto no refrão, diretão no seco. Pode acabar no seco aqui, ó. Happy Trust, in Happy Trust, Trust, Trust. Poderia ser assim. Tem aquela outra forma clássica de acabar com a música, que é no fade, né? No fade out, que vai diminuindo a música, ó. Happy Trust, Trust, Trust. Poderia ter sido assim. E aí eu vou colocar aqui a forma original, que é você acabar com a música com uma conclusão de impacto mesmo. Você acaba a música com uma resposta assim, pum,
sabe? Você pode acabar com algum barulho, algum impacto, um último instrumento. No caso, eu acabei aqui com grave. Eu produzi essa música também, né? Além de ter cantado, eu fiz a produção dela. Então eu defini de terminar a música com um grave, assim, com o impacto final e um pouquinho do vocal também, do coral do refrão. Então também tem essa questão da estrutura de você decidir como vai ser o final da música. Outra forma também aqui da estrutura, aproveitando essa versão aqui que a gente está conversando, esse padrãozão, você também poderia começar a sua música com um refrão. E aí nesse caso, se a gente começasse a música com um refrão, a gente teria 3 refrões e 2 partes, né? Então a gente, tipo assim, quando a gente começa com um refrão, a gente geralmente tem aqui a introdução, aí começa o refrão da música, a estrofe, né? Estrofe 1, segundo refrão, estrofe 2 e o refrão final. Se a gente No caso aqui é só para dar um exemplo, nessa música não daria certo porque eu não fiz a música pensando nisso, nessa estrutura. Tá vendo como a estrutura faz diferença? Já pensou se essa música realmente começasse com o refrão? A introdução, por exemplo, seria diferente, porque eu já tô fazendo um gancho da música aqui, ó, na introdução, ó. Se a minha intenção nessa estrutura, se a minha intenção nessa música fosse começar com o refrão, eu já faria outra estrutura. Eu não iria chamar na introdução a ideia principal da música. Eu falaria outras coisas, depois começaria com o refrão. Então, essas dinâmicas da estrutura, você entender isso faz muita diferença na sua construção. Primeiramente, para você saber o quanto que você deve escrever, para você organizar a estrutura do seu rap. Segundo, para você entender a dinâmica do flow que você pode fazer. Terceiro, para você também construir a sua música de maneira estratégica. Eu falei assim, pô, na introdução pensa de tal forma, no final pensa de tal jeito, Geralmente, quando a gente produz o artista, desde o beat, a gente define isso junto, né? Quando eu faço produção completa dos artistas, eu pergunto para ele como ele quer começar, se ele quer começar com refrão, se ele quer começar com verso. A conversa da estrutura já começa aí. Mas também pode acontecer de você comprar um beat que já está pronto com algum produtor, algum beat aberto. Mesmo assim, esse beat que você vai levar para o produtor ou para alguém que vai mixar, você pode definir a estrutura dele também. Se você contratar um produtor, um mixador, ele também consegue mapear o beat nessas estruturas aqui, porque a gente consegue, com o tempo do BPM, né, com o tempo do beat, a gente consegue mapear o beat e sincronizar ele no tempo. Então tem como você também modificar a dinâmica do beat. Se você contratar se você não fizer o beat, né, com o produtor diretamente, e você comprar na internet, tem como você contratar um produtor, algum mixador para poder estruturar o beat para você de uma maneira diferente. Claro, você pode fazer o beat, você pode fazer o flow do tamanho que você quiser, da maneira que você quiser, você pode. Isso também está totalmente aberto. Mas a gente já está acostumado com essa questão da estrutura popular, porque a gente já foi criado com essa estrutura radiofônica. As músicas do mainstream, as músicas do pop, as músicas do grande público, que recebem muito impulsionamento, muito dinheiro para chegar no grande público, elas são estruturadas com essa maneira popular, que isso ajuda tanto o artista a organizar a composição dele, essa questão da estrutura, tanto você consegue facilitar a previsibilidade para o ouvinte também. Essa sensação de previsibilidade, ela dá uma sensação de conforto para o ouvinte, né? Ele meio que sabe mais ou menos o que esperar, sabe mais ou menos o jeito que a música vai soar. Claro que ele não pensa tecnicamente da maneira que a gente está conversando aqui hoje, mas essa questão da estrutura, ela traz essa previsibilidade para o ouvinte, que traz esse conforto, e para o artista, a gente precisa entender essas estruturas para poder construir a música de maneira estratégica. Pô, na minha introdução eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a introdução, vou falar alguma coisa? Não vou? A introdução vai ser mais curta? No refrão, como é que eu vou ser? O refrão, ele vai ser mais curto? Um refrão de 8 compassos? Como é que eu vou fazer as dinâmicas do meu verso, né? De cada rima, né? Então, essa aula sobre estrutura é uma das mais importantes, porque eu vejo que isso aqui a gente não foi ensinado. Isso aqui muita gente não foi ensinada a entender isso aqui no rap. Só recapitulando algumas coisas importantes aqui e fazendo alguns adendos, é isso, vocês entenderem aqui, ó, que a gente tem essa reguinha, né, que tem essa grade de tempo,
que define aqui os compassos, certo? E dentro desses compassos, né, como eu expliquei para vocês aqui, nessa quantidade aqui, né, um verso ele tem essa quantidade de palavras, né? Imagine que esses risquinhos aqui é como se fosse a quantidade de palavras, e essa quantidade de palavras ela precisa ser bem colocada para você não engolir palavra e não perder o ar. E aí beleza, aí 2 versos, né? 2 versos formam uma rima. Geralmente na estrutura padrão nós temos 8 rimas, né, que são 16 compassos, a primeira estrofe. Depois o refrão, a gente tem aqui 8 compassos, né, sendo que do 1 ao 4, do 4 ao 8 repete a mesma ideia. Depois segunda parte, estrofe, depois refrão final e aí a gente define o final. Basicamente é isso. O que é mais importante você entender sobre estrutura? Que você sabendo sobre estrutura, você vai saber o quanto você deve escrever e você vai saber que em cada parte, né, a cada 2 rimas você precisa fazer alguma dinâmica para deixar o seu flow interessante. Você vai saber que cada verso tem uma quantidade de palavras, que é o que a gente chama de métrica, e você também vai construir ali estrategicamente o seu refrão, as suas estrofes e o final da música, etc e tal. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. É uma aula geral sobre estrutura, né? Não que ela já não tenha sido uma aula com detalhes importantes, né? É o que eu tô colocando aqui, o que é essencial sobre estrutura. Tem outras estruturas também que a gente pode falar aqui. Tem a estrutura pop, hiper pop, né? Que tem compassos mais curtos, né? Estrofes são mais curtas, refrões curtos. Mas geralmente é usada em músicas de artistas como Glória Groove, Anitta, etc e tal. A gente pode falar de outra estrutura, trazer outros exemplos aqui. Valeu! Até o próximo vídeo. Bom, galera do Projeto Rap, espero que esse conhecimento da estrutura faça com que vocês tenham mais facilidade na hora de compor um som, entender que cada momento tem um tamanho, tem uma estrutura, existe uma inteligência para poder construir a escrita, para construir o flow, para construir os momentos de maior ou menor intensidade na música. E é isso, a gente se encontra na próxima aula. Valeu! Bora! Mandando aqui, sem tempo a perder. Sou resoluto, arauto do rap mais bruto. A visão tá na área, te conto uma história da humanidade. Viver na escola, bagulho tá doido na santificação. Em vez de unir, eu venho com a Glock na mão. Nada adianta nem esse relato, enquanto o trem fica inanimado no anonimato, mostrando de fato. Não sou novato e não fico calado. Pique Martin Luther King, lutador não se assume, vem pro ringue. Tô na quebra, sem calor. No tiro, implica o clima de floga, aviso que nem tá batendo de frente. Esse laço não tem, minha patente é de rude, a verdade não é crua. Faz rap, de verdade não esquece. Hip hop que tá vivo, continua, só preciso de mais. A minha quebra, de otário não prospera. Respeito e maturas é o custo do triunfo. Vem aqui na fera, onde o reino de uma prospera. Eu não vou deixar e nem mesmo aceitar. Se tu quer me parar, então vem aqui tentar. Sou criar a cultura, nela eu nasci, ainda tô aqui. Nasci numa roda de vez, com box cantando, sente a pressão, tiozinho. Hey! Não para, vai neguinha, acredite, não para. Não para, segue firme na tua caminhada. Climatizou, eu disse climatizou. Climatizou, eu disse climatizou. Yeah. Climatizou, eu disse climatizou. Então, climatizou. Climatiza, 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 climatiza. Então despeito bom na quebrada, é mosquito de ferro. Aqui ninguém nunca dorme, só eco, gritos e berros. Já fico ligado, imagina a mente, sabendo que aqui o bagulho é quente. Entendo que toda derrota que eu faço, que eu vivo, me joga pra frente. Se liga no fluxo, favela de luxo. A atitude correta transforma todo o nosso mundo. O homem morre, a liberdade nunca morrerá. Está intrínseco, a vida pode acreditar. Eu entro em cena, será que vale a pena? Sensação intoxicante, marcante, chocante, total viciante. Na fronteira entre a vida e a morte, honra e humildade é lost. Supremacia do gueto é forte, tipo Hulk do ataque no lock. Não para, vai neguinha, acredite, não para. Não para, segue firme na tua caminhada. Climatizou, eu disse climatizou. Climatizou, eu disse climatizou. Climatizou, eu disse climatizou. Então, climatizou.
Climatiza, 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 climatiza. É isso, família, salve, salve, satisfação total. Tamo juntão naquele mudão. Periferia, mano, sempre vai ser desse jeito. Sobe aqui, meu filho, na laje. Chega aí, cola aqui. Dá uma olhada aqui até o horizonte. Madeirite, eternite, telhado de zinco. Sempre na humildade, tá ligado? Porque Deus nos fez assim. E a soberba, todo aquele que crê na soberba vai cair e vai ser feio. Chama os loucos, 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 nosso vinho, vamos ver quem vem. Tipo um oásis no deserto só pra ver quem vem. É quebrada, periferia, é favela, não tem estia. Dedo de revólver, chega, mete o sacode, pensa que vai resolver. Se julgo cabuloso, muito louco, tá na mira e agora eu quero ver. Quer ser lenda urbana e viver na fama, quer ter vida insana. Ideia suicida, dog louco na fita, me avisa se rodar, meu Deus. É tipo assim, meu parceiro, é nós que fica ligeiro. O dialeto eu que faço, não entendeu, deixa baixo. Perseverar é importante, não pode ser como antes. É Deus que tá no comando, porque a cara de espanto. É desse jeito que faz. Ligou, colou na banca, é na guerra ou na paz. Barril de pólvora, estopim no jeito. Pode ser branco ou preto, a força vem do gueto. Maloqueiragem é gangstagem na quebrada. Sem humildade na quebrada não tem vantagem. Não. Maloqueiragem na quebrada é gangstagem na quebrada. Sem humildade na quebrada não tem vantagem.